nosso cotidiano que precisam ser separadas para, no caso ali, obter, né, novas substâncias. E como que nós fazemos isso? Tá? Antes da professora explicar sobre a separação de misturas, nós vamos falar sobre mistura homogênea e mistura heterogênea. Bom, o que é uma mistura homogênea? A Pro vai explicar aqui agora para vocês. Eu tenho um exemplo para vocês de mistura homogênea. A água. Nossa, professora, por que a água é uma mistura homogênea? Nós estamos vendo uma fase só. Tá? Na água existem muitos minerais, né, que nós não conseguimos visualizá-los porque eles estão dissolvidos na água, né? Ele solubilizou na água. Devido a apresentar uma fase só, nós chamamos essa mistura de mistura homogênea. Ok? Também temos a mistura heterogênea. Tá? O que é uma mistura heterogênea? Apresenta de duas ou mais fases, como por exemplo, né, essa substância que a professora Ju colocou para vocês aqui nesse copinho. Nós temos o óleo, tá, que apresenta densidade menor que da água, por isso que ele fica acima da água. Nós temos a água e nós temos as pedrinhas. Então, devido aqui à densidade, né, e afinidade eletrônica que essas substâncias não têm, tá, ela, no caso, apresentou 3 fases. Nesse caso, essa mistura é chamada de mistura heterogênea. E no caso da água, mistura homogênea. Professora, e se eu adicionar açúcar aqui? Se eu adicionar uma quantidade de açúcar que não crie corpo de fundo, ela vai ser uma mistura homogênea também. Agora, a partir do momento que ela ficar saturada, ou seja, a quantidade de soluto, que é o açúcar, for maior que meu solvente, que é a água, e se depositar no fundo do recipiente, aí ela vai ser uma mistura heterogênea. Agora, lá na página, né, do livro, na página 13, nós vamos falar sobre a separação, né, no caso ali, das misturas heterogêneas. Como, por exemplo, a primeira separação lá é a sedimentação. O que usa na sedimentação? A gravidade. Olha bem lá. Se eu pegar água mais areia, no exato momento, ó, até a professora vai fazer um exemplo aqui, ó, o óleo. Olha aqui o óleo. Ele misturou, aparentemente parece que o óleo misturou com a água, né? Mas se nós deixarmos em repouso, né? O que vai acontecer? A gravidade vai fazer com que, né, as partículas, ou seja, as moléculas menos densas, suba e a mais densa desce. Nesse caso aqui, foi o que aconteceu na sedimentação. Devido, no caso ali, da gravidade terrestre, né, que é a força gravitacional que empurra para baixo, né, fez com que a areia se depositasse no fundo do recipiente, deixando somente acima a água. Virando a página, nós temos outro método de separação, que é a decantação, né, ou a filtração simples. A decantação também usa a gravidade, tá? Mas também usado no tratamento da água, tá? Como que acontece isso, tá? Eu pego ali, no caso, né, a minha substância heterogênea, né, deixo ela no recipiente em repouso. O mais denso vai para o fundo do recipiente e o menos denso, logicamente, vai ficar acima do recipiente. Com isso, eu consigo retirar as minhas substâncias. Um outro exemplo também é a filtração. Sabe o cafezinho que a mamãe faz? Não passa pelo filtro. Nós vamos filtrar o café. Também podemos dar exemplo do cafezinho, não só a filtração, que vai reter ali o sólido do líquido. Podemos dar exemplo também lá na página 15, a extração. Porque além de filtrar, separar o pó do café da água, também vai extrair o aroma do café. Então nós usamos 2 métodos de separação, tá? Tanto a filtração, né, como a extração do cafezinho que a mamãe faz em casa. Outro método também da página 16 é a decantação. Professora, e essa vidraria, hein? Essa vidraria, tá, que vocês estão vendo aqui, nós estamos utilizando um becker abaixo, tá? Semelhante a esse, só que um
pouco, deve ser do mesmo tamanho, né? E em cima nós estamos usando o funil de decantação. Qual que é a função desse funil? Se vocês observarem lá, eu tenho o óleo acima e a água abaixo. Por que o óleo ficou acima? Porque ele é menos denso que a água. Ele não tem afinidade eletrônica para se misturar com a água. Então a densidade impossibilita essa mistura. O que acontece? Vou deixar em repouso dentro do meu funil de decantação. Assim que o óleo subir e a água ficar ali no seu estado abaixo do óleo, eu vou abrir essa torneirinha bem aqui embaixo, ó, e vou retirar toda a minha água de dentro do funil de decantação. Assim que gotejar, né, a última gotinha de água, eu fecho a torneirinha. Aí eu posso retirar o meu óleo, tanto para a parte de cima, ou também eu posso tirar pela torneirinha. Só que pela torneirinha, logicamente, fica difícil para você lavar, né, o interior dela. Então é mais viável você tirar por cima. Então também é um método de separação que utiliza, no caso ali, o funil de decantação e também a gravidade. Agora nós vamos falar da catação. Nossa, professora, o que é a catação? Catar, ó. Alguém já ouviu mamãe separar os feijões ruins dos feijões bons? Né? Nesse caso aqui, nós usamos a catação, ou seja, separamos, né, aquele grãozinho de feijão ou alguma partícula que tem no meio do feijão bom, né, para não ser utilizado. Também temos como exemplo, né, a catação do lixo, a separação dele. Igual vocês estão vendo aqui, ó, separando o metal do plástico, né? Muitas vezes pessoas, né, que não tem que não separam o lixo, misturam o lixo úmido com o lixo seco. Aí fica difícil de fazer essa separação, né? Mas mesmo assim consegue retirar, por exemplo, garrafas PET, né? É uma catação. Então separa sólido de sólido. Embaixo temos a peneiração. Já está falando, a peneiração usa o quê? Peneira. Professora, qual é a função da peneira? É separar diferentes tamanhos de sólido, tá? Como por exemplo, né? Lá na construção, quando eles vão fazer ali o cimento, eles costumam peneirar a areia, né? Para só retirar a areia fina para eles estarem utilizando. Outra separação tem a ventilação. Ventilação, o nome já está dizendo, utiliza o vento, né? Separa também, vamos colocar lá pela densidade, tá? Como assim? O mais leve, que é menos denso, né? Quando eu faço isso com a peneira, o vento leva, né? No caso ali, o sólido mais leve, deixando o sólido mais denso, ou seja, mais pesado na peneira. Um exemplo são os grãos de cafés, igual vocês estão vendo aqui, ou também o amendoim. Quando a mamãe torra o amendoim, né, pode-se colocar em uma peneira, né, logicamente, e ficar banando esse amendoim para que a casquinha dele, que é mais leve, menos densa, acaba saindo através do vento. Bom, a levigação. A levigação é muito utilizada pelos garimpeiros para separar, no caso ali, né, a areia do ouro. E o que eles utilizam? Logicamente que eles utilizam uma bacia e também a densidade, tá? Junto com a água. Então, o que eles fazem? Eles pegam uma peneira, né? Porque o ouro está misturado ali, no caso, né? Com outros tipos de minerais, no caso de solo, como a areia, né? Aí eles vão, através da água, né, e da densidade, a areia, como é mais leve que o ouro, ela acaba saindo na água, enquanto o ouro fica, né, como é mais denso, fica na bacia. Assim eles conseguem separar a areia do ouro. Esse é um dos exemplos. Bom, próxima separação, página 18. Vamos falar da destilação simples. Vai lá na página 30, que a professora vai mostrar para vocês a aparelhagem da destilação simples. No exercício 9, só para vocês visualizarem. Ó, o número 1 é
aparelhagem que nós usamos em laboratório para destilar, no caso ali, um sólido de um líquido, tá? Ou até mesmo de um líquido, tá? Tanto faz. Como que nós vamos fazer? Veja bem, nós temos a chama, né, no bico de Bunsen, nós temos acima um balão de fundo redondo, tá? Em cima desse balão é vedado com uma rolha, né, e em cima dessa rolha tem um termômetro. Vocês estão vendo que tem uma vidraria, tá, que está ligada ao balão de fundo redondo? É chamado de condensador, tá? Esse condensador, essas mangueirinhas que vocês estão vendo aqui, ó, passa água. A água que é retirada da torneira para resfriar, no caso ali, o vapor que vai sair desse líquido que está aqui, né, no caso ali aquecendo, ele vai passar pelo condensador. Ao passar pelo condensador, esse vapor vai resfriar com a água, né, mas a água não entra em contato com o vapor e vai passar do estado gasoso para líquido. O que vai acontecer? Vai gotejar dentro do meu Erlenmeyer, tá? Que vocês estão vendo que é outra vidraria que está ali. Desse jeito eu consigo separar, por exemplo, o álcool da água, que é uma mistura homogênea, tá? Por que, professora? Como que eu consigo fazer isso? Veja bem, o álcool, como é mais volátil que a água, ou seja, a temperatura de ebulição do álcool é bem menor que o da água. Então, a minha vidraria vai aquecer, ó, tá vendo? Ao aquecer a minha substância que está ali dentro, quando chegar aproximadamente, que eu acho que o tempo de ebulição do álcool é ali entre 88 e 89, ele começa a evaporar o álcool, a água permanece. Quando o álcool terminar de evaporar todas as gotículas que estão na minha substância, aí a temperatura começa a subir novamente. Aí quem é que vai ser ali evaporada? A água. Né? Ela vai passar do estado líquido para o gasoso, vai entrar em ebulição a água, que a nível do mar, a temperatura de ebulição da água é 100 graus Celsius. Para nós, como nós estamos numa altitude maior, então geralmente é menor a temperatura. Né? Então essa vidraria aqui serve para separar substâncias como, por exemplo, a água e o sal. Né? Por exemplo, se eu for fazer essa separação sem essa vidraria, vou pegar a água, ó, vou colocar o sal aqui dentro. Coloquei o sal aqui, né, com uma quantidade de água um pouco menor. E se nós deixarmos exposta, a água vai se perder. Eu vou perder a água. O sal não evapora, mas a água evapora. Nesse caso aqui, na destilação, nós não perdemos nenhuma substância. Elas só são separadas. Bom, voltando lá agora na página que nós paramos, a destilação fracionada. Professora, qual que é a diferença da destilação simples da fracionada? É a coluna de fracionamento que vocês estão vendo aqui, ó. É ela. Como assim, professora? Vou explicar para vocês. Lá na destilação simples, pode ser que na hora que, vamos dar um exemplo do álcool e da água. Quando está terminando a evaporação do meu álcool, pode ser que gotículas, no caso de água ali, também evapore junto e vá com o álcool. Nesse caso aqui, a coluna de fracionamento não permite isso. Até porque vocês estão vendo, ó, que a substância mais volátil, no caso aqui, que tem ponto de ebulição um pouco menor, ela vai ficando retida, tá vendo? Ela não vai passar para outro nível, como por exemplo aqui, ó, os gases saem primeiro, depois vem os solventes, depois vem o combustível para automóveis. Então, essa destilação fracionada se usa muito para destilar o petróleo, tá? Diferente da destilação simples, né, que nós utilizamos no laboratório.